pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos para um aulão de integradas para a gente terminar, para vencer esse capítulo da água aí, tá bom? Então vamos lá, vou usar o livro Vem Voar, as páginas 122 a 147. Vamos comigo? Lápis na mão, marca-texto na mão e vamos embora. Preservação da água, página 122. Preservar para não faltar. Como vimos, a água do nosso planeta circula pela superfície terrestre, pelo subsolo e pela atmosfera por meio do ciclo da água. Embora a quantidade de água na Terra seja praticamente a mesma desde a formação do planeta, por que é comum ouvirmos dizer que é preciso economizá-la? Em primeiro lugar, devemos considerar que grande parte da água do planeta Terra é salgada e que apenas uma pequena parte da água doce está disponível para o consumo humano. Além disso, a população humana cresce a cada ano. Atualmente, somos mais de 7 bilhões de pessoas e as projeções indicam que seremos 8 bilhões e 500 milhões até 2030. Com o aumento da população, o consumo de água também cresce. Existe ainda outro fator importante relacionado a esse assunto. A água está ficando cada vez mais poluída em razão dos resíduos gerados pelas atividades domésticas, industriais, agropecuárias, entre outras. Tudo isso contribui para diminuir a quantidade de água potável disponível. Vai pular essa pergunta que tem aí agora, tá? Vamos lá. Distribuição de água no mundo. A água não está distribuída igualmente no planeta Terra. Existem lugares onde vivem muitas pessoas e há pouca água potável disponível. Isso faz com que nesses lugares aconteça o que chamamos escassez de água, ou seja, há pouca água disponível para quem precisa. Risca esse parágrafo agora inteiro aqui embaixo para pro. A escassez de água é um problema grave, pois além de comprometer o abastecimento para a população, torna difícil o desenvolvimento da agricultura, o que compromete a produção de alimentos e expõe milhares de pessoas à fome e às doenças relacionadas à má alimentação e ingestão de água contaminada. Então, esse parágrafo eu pedi para vocês passarem um marca-texto, um lápis colorido, porque ele mostra bem o que está acontecendo no momento, né? Os produtos estão ficando muito caros, muita gente não tem condições de ter acesso, de comprar esses alimentos, então muita gente está passando fome, tendo uma alimentação de má qualidade, tá? E também, quando há tanta poluição de água, surgem muitas doenças, né? Não é o caso do coronavírus, mas é o caso de uma dengue, é uma caso de uma cólera, da leptospirose, etc. Tá bom? Vamos na página 123. A página 123, o computador, vamos no anjo. Página 123, a gente vai usar o lápis. Observe o mapa e veja como a água doce está distribuída no mundo. Então, a parte laranja é onde tem escassez total de água. A amarelo, risco de escassez de água. Esse azul forte aí, pouca ou nenhuma escassez de água. E esse beijinho sem dados, não sabe coletar. Então, vamos lá. O que é possível perceber sobre a disponibilidade de água doce no Brasil? Aqui, ó. Então, coloca lá. O Brasil não enfrenta escassez de água. Nós temos água. A gente precisa economizar para ter sempre, mas nós temos. Então, coloca lá. O Brasil não enfrenta a escassez de água. 3. Que continentes são os mais afetados pela escassez de água? Então, a gente vê aqui, ó, tá? Escassez de água. Então, a gente coloca a África, continentes africano e asiático. Continentes africanos e asiáticos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que no mundo aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas vivem sem acesso à água potável em áreas de escassez de água. Embora o Brasil concentre 12% de toda a água disponível no planeta, existem áreas que sofrem com secas prolongadas, como em parte da região Nordeste, principalmente quando chove menos do que é previsto. Página 124. A importância das águas subterrâneas. A água subterrânea é aquela que está embaixo da superfície terrestre.
preenchendo os poros vazios ou as fissuras que existem entre as rochas. O mecanismo de infiltração da água no solo é semelhante ao que acontece com uma esponja, se colocada, por exemplo, embaixo de uma torneira aberta. A água vai penetrando em seus furinhos, até em determinado momento que ela fica cheia, ela fica encharcada, né? É o mesmo processo que acontece nas águas subterrâneas. Eu quero que vocês... Não, ainda não, é o outro parágrafo. A água penetra no subsolo através dos poros que existem no solo e nas rochas, e que se acumulam em camadas mais profundas. Essas reservas de água acumulada recebem o nome de aquíferos e são muito importantes para manter os solos úmidos e o fluxo dos rios e lagos. Coloca aqui para pôr, ó, risca aqui, ó, aquíferos, tá? Que eles são muito importantes até lagos, porque em muitas regiões já está sendo usadas as águas dos aquíferos. A distribuição e a quantidade de água subterrânea varia bastante de um local para outro. Embora essas reservas sejam muito maiores do que as de rios e lagos, conseguimos acessar apenas uma pequena parte delas, pois a maior porção em que se encontra em grandes profundidades. A perfuração de poços é a técnica mais utilizada para extrair água de reservas subterrâneas. Observe a ilustração a seguir. Isso aqui, gente, eu não sei se vocês já tiveram acesso. Quando a Pro era criança, a gente morava no sítio e tinha um poço, né? Hoje ali no bairro Nossa Senhora das Graças é cidade, mas é zona urbana, mas antes era zona rural. E a gente não chegava água até lá, a gente tinha esse poço, porque pegava essas águas subterrâneas. Acredito que algumas crianças que moram em sítio ou têm chácaras, assim, devem até ter poços dentro da residência, né? A água subterrânea da residência que eu falo é do local onde vocês moram, então dentro da casa. A água subterrânea costuma ser de boa qualidade para consumo, pois ao penetrar no solo passa por vários processos de filtragem natural, é até melhor, né, gente? Por meio de areia e rochas. Essas fontes de água são muito importantes, principalmente onde há escassez de águas superficiais, como os rios e lagos. Página 125. As águas subterrâneas no Brasil. No Brasil existe uma grande reserva de águas subterrâneas, já que os dois maiores aquíferos do mundo estão no país: o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é o SAGA, e o Aquífero Guarani. Suas águas também são utilizadas na agricultura e para o abastecimento de diversos municípios. Eles são reabastecidos constantemente por estarem em áreas com grande ocorrência de chuvas. Observe no mapa a seguir onde estão localizados esses dois aquíferos, tá? Então, vocês olham bem aqui, ó. Aqui e aqui, ó, tá? As águas do Saga abrangem quais estados brasileiros? Então, coloca lá o Acre, aqui, ó, o Amazonas, o Pará e o Amapá, que tá aqui em cima. Então, vamos lá. Acre, vírgula, Amazonas, Pará e Amapá. E as águas do aquífero Guarani abrangem quais estados brasileiros? Aqui embaixo, vamos começar de cima para baixo. Rio Grande do Sul, vírgula, Santa Catarina, vírgula, São Paulo, Paraná, vírgula, São Paulo, vírgula, Minas Gerais, vírgula, Goiás, vírgula, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos de novo. Rio Grande do Sul, vírgula, Santa Catarina, vírgula, Paraná, vírgula, São Paulo, vírgula, Minas Gerais, vírgula, Goiás, vírgula, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tudo com letra maiúscula, que são nomes dos estados. Alguns desses aquíferos estão localizados no estado onde você mora? Sim, São Paulo. Coloca lá, sim, São Paulo. É o aquífero Guarani. A importância da preservação dos mananciais. Você sabe o que é um manancial? Mananciais de São Paulo estão em nível crítico. Crise da água pode ter origem em falta de proteção a mananciais. Essas notícias estão relacionadas a crises hídricas que aconteceram no Brasil em razão da falta de proteção aos mananciais. Risca para Pro agora esse parágrafo inteirinho que vem falar o que são mananciais, tá? Marca texto ou lápis colorido.
Mananciais são todas as fontes de água doce encontradas na superfície terrestre ou no subsolo, usadas para abastecimento público. São fontes de água que consumimos no dia a dia, utilizadas nas mais diversas atividades econômicas, conforme você já estudou, a gente já viu, né? Que a indústria faz bastante, usa muita água, depois agricultura, depois indústria, depois o uso doméstico e etc. Então, aqui está um resumindo o que são mananciais. Além disso, os mananciais são fontes de água para a vegetação local e abrigam diversos organismos em suas águas. Gostaria que vocês riscassem também, até águas. A preservação dos mananciais é importante tanto para a fauna como para a flora, locais como para o ser humano que utiliza esse recurso para atender às suas necessidades. Bom, página 127. Para que os mananciais possam ser usados para abastecimento, eles precisam ser protegidos da poluição, de outras alterações que podem causar até a sua extinção. Entre os principais problemas que contribuem para a degradação, que significa o estrago, das áreas de mananciais, estão a remoção da vegetação das margens dos rios, lagos e represas, as construções de moradias, comércios e indústrias nas áreas próximas aos mananciais, falta de tratamento adequado do esgoto e dos resíduos sólidos residenciais, industriais e hospitalares lançados nos rios, lagos e represas, utilização de substâncias químicas tóxicas na agricultura e na indústria, que poluem os solos, os rios e as águas subterrâneas, exploração descontrolada das fontes de água doce disponíveis. Para evitar esses problemas, foram criadas leis de proteção às áreas de mananciais. Cada estado elabora suas próprias leis, de acordo com as características de seus mananciais. De forma geral, as leis são aplicadas com o objetivo de conciliar a preservação da água, da fauna e da flora com a ocupação humana. Assim, em uma área de manancial protegida por lei, não é possível construir uma moradia ou qualquer outro tipo de estrutura sem autorização dos órgãos responsáveis por ela. É necessário verificar, por exemplo, se a construção não afetará os cursos da água. Nas áreas que já estão ocupadas, deve haver infraestrutura de tratamento de esgoto para minimizar a poluição dos mananciais. Você conhece os principais mananciais que abastecem o município onde você mora? Saberia dizer em que condições eles se encontram? Então, aqui era para a gente fazer um grupo tal. Então, coloca aqui para a Pro vai colocar para vocês. Se conhece, eu acho que a gente não tem acesso, né? Então, assim, não temos acesso. Porém, sabemos que estão sendo cuidados pela Prefeitura da cidade e pela Sabesp, tá? Que a gente já colocou lá no caderno. 128. Matas ciliares. Isso a gente já viu, né, gente? Como você pode ver, as áreas de mananciais são formadas pelos cursos de água e também pela vegetação que se desenvolve às suas margens. Essa vegetação recebe o nome de mata ciliar. Mata ciliar, corredor da natureza. Olha que linda essa imagem aqui. Olha quanta mata ciliar em volta do rio. A mata ciliar é uma das formações vegetais mais importantes para a preservação da vida e da natureza. A mata ciliar funciona como um obstáculo contra o assoreamento dos rios, ou seja, segura a terra das margens para que ela não caia dentro deles. Essa terra poderia matar as espécies que vivem no fundo dos cursos da água ou torná-los barrentos, dificultando a entrada da luz solar, necessária para alguns organismos que vivem nos rios e que servem de alimentos aos peixes. Quando chove, a mata ciliar também impede que uma quantidade muito grande de água caia de uma só vez no rio e assim evita enchentes. A água das chuvas também pode trazer diversas substâncias estranhas, como excesso de adubos e outros produtos químicos aplicados nas áreas de cultivo. A vegetação também retém uma parte dessas substâncias, evitando a contaminação dos rios que protege. A mata que se forma às margens dos rios também serve de abrigo aos animais que podem se reproduzir ali e também se alimentar dessas plantas. Esses animais também podem utilizar a mata ciliar como um corredor entre florestas distantes entre si, sem precisar cruzar campos cultivados
e com isso arriscar a vida. Os peixes também acabam se servindo das árvores que fornecem alimento e criam na região do rio um clima onde são menores as variações da temperatura. De acordo com o texto, lápis na mão aí, gente, podemos dizer que a mata ciliar também é importante para a preservação das espécies animais? Por quê? Sim, porque a mata ciliar é o habitat de muitos animais, vírgula, servindo de abrigo para alguns, de alimentos para outros. Tá? Então, a Pro colocou assim, que sim, que a mata ciliar é o habitat de alguns animais, servindo de abrigo para alguns e de alimentos para outros. Página 129. Em razão de sua importância, as matas ciliares são protegidas por uma lei chamada Código Florestal, que possui diversas funções. Veja a seguir a definição da lei. O Código Florestal define as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. É isso que a Pro já falou isso para vocês, né? Onde se vai construir uma obra onde tem muita mata ciliar, onde tem muito verde, faz-se necessário ter uma reserva, que nem o que eu falo para vocês. Eu moro do lado da mata, minha casa é a última, né? Então a mata fica do meu lado, então significa que aqui tem uma proteção, tem uma reserva do Código Florestal. Caso contrário, se o condomínio, o seu local não cumprir essa lei, ele é multado, não pode, não autoriza nenhum tipo de construção se não tiver essa reserva florestal, tá? Apesar de, graças a Deus, né, gente? Aí garante o nosso ar. Apesar de estarem sob proteção da lei, as matas ciliares vêm desaparecendo rapidamente nas últimas décadas devido a ações humanas. A ocupação das áreas de mananciais por plantações, pastagens e moradias são algumas das causas da destruição dessas áreas. Observe a fotografia a seguir, depois responda o que se pede, lápis na mão. Os rios da imagem acima apresentam mata ciliar? Então, vamos lá. É o encontro dos rios Poti e de Parnaíba, né? Então, coloca lá. O rio Poti tem uma pequena faixa de mata ciliar. Já o rio Parnaíba quase nem conta com essa proteção, tá? E, inclusive, o rio Parnaíba tem um trecho de assoreado, né? Que é perto da foz do rio Patu. Aqui, ó, desse encontro, tá? Então, se você for ver, perto de toda essa população, é mínima a quantidade de mata ciliar que tem aqui. Então, a Pro colocou assim, que o rio Poti tem uma pequena faixa de mata ciliar. Já o rio Parnaíba, letra maiúscula, tá o nome dos rios, quase não tem essa proteção, não, quase não tem essa mata ciliar. Explique com suas palavras qual é a importância da mata ciliar. A Pro já fez essa explicação lá no caderno. Vou falar com as minhas palavras, tá? Ela protege o rio contra o assoreamento, com 2 S's, vírgula, ela evita enchentes, vírgula, a gente percebeu ali que ela serve de abrigo e de alimento para alguns animais, vírgula, protege o solo e etc. Vamos, página 130. Poluição das águas. Nos capítulos anteriores, falamos sobre algumas formas de utilização das águas. Agora, reflita de que maneira as atividades realizadas pelos seres humanos podem poluir os mananciais, os rios, os oceanos e as águas subterrâneas? Impactos causados pelas indústrias. As indústrias transformam matéria-prima em diversos produtos que fazem parte de nosso cotidiano: roupas, alimentos, eletrodomésticos, medicamentos, transporte, entre outros. A água está presente na produção de todos eles. Risca para Pro esse parágrafo aqui, ó. Do ar até subterrâneas. A água está presente na produção de todos eles. É usada na lavagem das matérias-primas e também consumida em alguma etapa de produção. Muitas vezes, a água usada na fabricação de produtos contém resíduos tóxicos.
Quando essa água é liberada em rios, lagos ou no solo sem tratamento, contamina as águas da superfície e as subterrâneas. Veja um exemplo. Aqui tem um exemplo, né? Engana-se quem pensa que apenas as indústrias químicas são grandes poluidoras. Uma fábrica de salsichas, por exemplo, pode contaminar uma área considerável se não adotar um sistema para tratar a água usada na lavagem dos resíduos de suínos. Quando a água contaminada é lançada nos rios e no mar, pode provocar a morte dos peixes. Mesmo quando sobrevivem, pode acumular em seu organismo substâncias tóxicas que causam doenças se forem ingeridos pelos seres humanos. Às vezes a gente come algum tipo, por exemplo, aqui de peixe, né? Ou de animal, que a gente fala, nossa, comi isso, não estou passando muito bem. Por quê? Pode ser que o animal tenha feito uso dessa água, a gente não sabe de onde veio esse animal, né? Por isso que a Pro evita comer carne. Mas pode estar nos vegetais também, né? Não tem jeito. Impactos causados pela agricultura. Se você fosse um agricultor e lhe apresentasse um produto que garantisse que sua plantação ficaria livre de pragas, você aceitaria? Foi a partir da promessa de proteger as plantações contra pragas e torná-las mais eficientes e produtivas que o uso de agrotóxicos se espalhou pelo mundo. No entanto, risca para Pro aí, essas substâncias até rio. Essas substâncias contaminam tanto águas superficiais como subterrâneas, pois se infiltram com a água da chuva e da irrigação, espalhando-se pelo solo e pelos reservatórios de águas subterrâneas. Elas também podem ser levadas pela água da chuva até os rios. Desde 2008, o Brasil é o país onde mais se consome agrotóxico no mundo. Em média, cada brasileiro ingere 5 quilos de agrotóxico por ano. Olha que triste realidade. Esqueci aqui para Pro. Infelizmente, o Brasil é campeão no uso de agrotóxico nas plantações, né? Aqui é a aplicação de agrotóxicos, né, na plantação de cana-de-açúcar do município de Paranacite, no Paraná. Vamos lá, impactos causados pelo uso doméstico. No dia a dia, nós também geramos poluição e contaminação das águas. Alguns produtos de limpeza e de higiene corporal, por exemplo, contêm substâncias nocivas ao ambiente. Além disso, a quantidade e o tipo de lixo que descartamos, sacolas plásticas, produtos químicos, isopor, etc., contribuem para a poluição ambiental. Outro grave problema é o despejo de esgoto sem tratamento nas águas. Graças a Deus, a Itatiba trata. Atualmente no Brasil, menos da metade das moradias conta com coleta de esgoto e nem todo esgoto coletado é tratado. Estudos indicam que grande parte do estado do esgoto coletado não recebe tratamento. A coleta e o tratamento de esgoto são responsabilidade do governo, mas toda a população deve contribuir com o descarte adequado de lixo e de outros resíduos que possam poluir a água. A importância da gente reciclar, né? No município onde você vive, há rios e lagos contaminados? Qual é a principal origem da contaminação? Existe sim. A principal origem são as indústrias, né? E também eu acho que o uso doméstico e a agricultura. Itatiba tem tudo isso, mas temos um detalhe. Não precisa responder esse daí não, a gente só está comentando. Mas tem um detalhe, né? Itatiba tem o privilégio de ter o tratamento de esgoto efetuado pela Sabesp. Impactos causados pela mineração. Os minerais fazem parte da natureza e são encontrados no subsolo. Há milhares de anos, os seres humanos descobriram que podiam utilizá-los e desenvolveram meios de extraí-los e transformá-los, dando origem à mineração. Desde então, o acúmulo de conhecimentos e o desenvolvimento da tecnologia multiplicou os usos dos minérios, que são recursos naturais de extrema importância. Ouro, prata, ferro, alumínio e cobre são alguns dos mais conhecidos. No dia a dia, é muito comum o uso de produtos feitos com algum tipo de minério. No entanto, risca também lá para Pro, do A até a palavra minérios. No entanto, aqui ó. No entanto, a mineração pode provocar a poluição de águas superficiais e subterrâneas pelos produtos químicos usados na extração e no beneficiamento de minérios. A morte do Rio Doce. Em 2015, uma barragem composta de rejeitos, sobras de mineração, se rompeu.
Ela estava localizada no município de Mariana, estado de Minas Gerais, próximo ao Rio Doce. Havia 55 bilhões de litros de rejeitos e mais da metade vazou em direção das moradias de pessoas que residiam próximo à barragem, que foram as primeiras vítimas. Muitas morreram e o povoado de Bento Rodrigues ficou completamente destruído. Os rejeitos seguiram morro abaixo, atingiram o Rio Doce e percorreram quase 400 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico, na costa do estado do Espírito Santo. Os impactos desse desastre ambiental ainda não foram avaliados completamente. Isso aqui, a Pro sempre cita Brumadinho, né, que é mais recente, mas teve isso aqui de Mariana também. A poluição das águas dos oceanos. Existem diversas atividades humanas que poluem diretamente os oceanos, como a navegação, a exploração do petróleo, o despejo de esgoto sem tratamento e o descarte de lixo. No entanto, outras atividades poluem os oceanos indiretamente, já que grande parte da água doce deságua neles. A maioria dos rios e lagos deságua no litoral e carrega consigo toda a poluição acumulada no trajeto. Então, se você observar aqui embaixo, a gente vê como é que acontece a poluição dos oceanos. Gostaria que vocês tivessem um tempinho e lessem aqui um pouquinho, tá? Isso é uma questão de conhecimento para vocês, tá bom? Página 134. Uso consciente das águas. Você sabia que o consumo de água... Olha lá, gente, um verbete. Você sabia que o consumo de água vai além do uso para hidratação, higiene, preparo de alimentos e outras atividades diárias? Observe a ilustração a seguir, que mostra o volume de água necessário para a produção pela agricultura, pecuária e indústria de alguns alimentos e objetos para a realização de algumas atividades do dia a dia. Aqui também eu gostaria que vocês lessem com calma nos alimentos, nos objetos e o que consumimos de água no dia a dia, tá? Veja só lá, presta atenção no banho aqui, ó, o vilão da nossa conta de energia elétrica, tá? Vamos para a página 135. De acordo com o esquema, qual objeto utiliza mais água para a sua produção? Coloca lá o carro. A gente vê lá o carro, ele consome 400 mil litros. Como podemos contribuir para diminuir o consumo de água na fabricação de produtos? Assim, a gente pode contribuir para a economia da água, pensando assim, diminuir o consumo de produtos, adquirir somente o que a gente precisa, somente o que é necessário. Então, coloca assim, consumir menos, adquirir somente o necessário. Pensando em ajudar as pessoas a calcular de forma mais precisa a quantidade de água utilizada na fabricação de tudo aquilo que consumimos, foi criado um conceito chamado pegada hídrica. Aí eu gostaria que vocês riscassem do A até consumimos. Aqui, ó. Do A até consumimos. A pegada hídrica é a soma de toda a água que consumimos de forma direta em nossas atividades diárias e de forma indireta para produzir os produtos que consumimos. Observe o gráfico abaixo que representa a pegada hídrica por pessoa, por ano em vários países. O número mostrado em cada barra azul representa toda a água que uma pessoa consome em um ano em milhões de litros. Dá uma olhada aqui, ó. Observa bem o gráfico e a gente vai responder as perguntas. Que país apresenta a maior pegada hídrica por pessoa e a menor? A maior, os Estados Unidos, e a menor, a China. Coloca lá. O maior, Estados Unidos, e o menor, a China. 4. O Brasil está mais próximo de quem gasta mais ou de quem gasta menos água? Brasil, coloca lá. O Brasil ocupa o 6º lugar no consumo mundial de água, com um gasto acima da média. Então, a gente está mais próximo de quem gasta mais do que quem gasta menos. Está mais próximo dos Estados Unidos do que da China, em questão de água, tá? De gasto de água. Então, coloca o Brasil ocupa o 6º lugar no consumo mundial da água e ele está mais próximo de quem gasta mais. Página 136. A Pro tá morrendo de sede aqui de falar de água.
Órgãos que regulamentam o uso da água. Você aprendeu que a água é um recurso de extrema importância para a vida na Terra e que precisa de cuidados. Por isso, existem leis que regulam o uso das águas, ou seja, que determina como ocupar áreas de mananciais, como explorar as águas subterrâneas, como deve ser feito o tratamento do esgoto, como a água deve ser distribuída e a que preço, que atividades podem ser realizadas nos rios e oceanos, que medidas devem ser adotadas para evitar o desperdício, entre outras. Essas leis são elaboradas pelos governos federais, estaduais e municipais, que contam com órgãos, ou seja, entidades que os representam e que cuidam de que elas sejam aplicadas em todo o país. A seguir, vamos conhecer alguns desses órgãos que regulamentam o uso das águas no Brasil. O Ministério do Meio Ambiente é o órgão federal que se ocupa das questões ambientais em todo o país. Risca para próximo aí, até a palavra território aqui, ó. Aqui, ó. O Ministério do Meio Ambiente é um órgão federal que se ocupa das questões ambientais em todo o país, inclusive relacionadas às águas. Ele elabora e aprova leis que deverão ser aplicadas em todo o território. A Lei nº 9.433 do ano de 97, também conhecida como Lei das Águas, é a mais importante sobre o tema. É com base nela que os estados e municípios se organizam para criar programas e medidas de proteção dos recursos hídricos. Leia o texto a seguir. A lei prevê que a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos da água de forma descentralizada e participativa, contando com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Também determina que em situações de escassez o uso prioritário da água é para o consumo humano e para a dessedentação de animais. Número 1. De acordo com o texto, quem deve participar do cuidado com os usos da água? Coloca lá, o poder público, vírgula, os usuários e as comunidades. Ou seja, todos nós participamos. A Agência Nacional de Águas, a ANA, foi criada no ano 2000 e tem como missão coordenar a gestão dos recursos hídricos e regular o acesso à água, promovendo seu uso consciente em benefício das atuais e futuras gerações em todo o país. O site da ANA contém muitos recursos que você pode pesquisar para conhecer melhor a situação das águas no Brasil. Basta acessar o endereço eletrônico www.ana.gov.br, página 137. O Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas são os principais órgãos federais que se ocupam da gestão das águas no Brasil. No entanto, existem outros órgãos que atuam nos estados e nas bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas são áreas formadas por um rio principal e seus afluentes, isto é, rios menores que deságua no rio principal. Para gerenciar os usos da água nessas bacias, são formados grupos com pessoas de diferentes setores, usuários das águas, representantes do poder público e setores da economia, chamadas comitês de bacias hidrográficas. Aqui teria uma pesquisa, mas a Pro não vai pedir para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, quanto a 2 e a 3 a gente vai pular. A Pro depois traz para vocês um textinho para pôr no caderno, tá? Sobre as bacias hidrográficas do nosso município. 138. Declaração dos Direitos da Água. A ONU instituiu em 22 de março de 1992 o Dia Mundial da Água e publicou a Declaração Universal dos Direitos da Água. Você conhece ou imagina quais são esses direitos? Qual o objetivo de um documento desse tipo? Leia o trecho a seguir. Então, aqui embaixo tem os direitos da água. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é responsável aos olhos de todos. A água é seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Esse equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. A água
não é somente herança de nossos antepassados, ela é sobretudo um empréstimo aos nossos sucessores. A água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico. Precisa saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa, o que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada, de maneira geral. Sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração de qualidade das reservas atualmente disponíveis. No seu entendimento, quais são os itens mais importantes desse trecho da Declaração do Uso da Água, dos Direitos da Água? Por quê? Todos, né, gente? Mas não precisa responder todos, porque cada um pega uma parte, desde a preservação, da não desperdiçar, do saber utilizar. Agora a gente vai responder. Quais itens dessa declaração são cumpridos quando não há desperdício da água? Então coloca lá o item 7, que ele fala da Declaração Universal dos Direitos da Água. O item 7. Preservamos a água pensando nas gerações futuras. É o item 5, que fala lá que a gente precisa pensar nos nossos sucessores. Item 5, só colocar isso. Aí o ser humano tá lá lavando a calçada da casa dele em vez de varrer, né? Aí isso aqui, todo o lixo acumulado no Rio, no estado de São Paulo, assim. Agora, explique como as situações apresentadas nas fotografias colocam em risco a disponibilidade de água doce para os seres vivos. Então, vamos lá, coloca lá. Na foto 1, aqui em cima, então coloca 1. Mau uso da água, pois poderia estar varrendo e não desperdiçando água ao empurrar o lixo com a água, né? E na foto 2, é o lixo que contamina a água, as plantas e os animais, podendo nos prejudicar. Como? Através da alimentação da gente. Página 140. Mais atividades. A falta de água e suas consequências. A Organização das Nações Unidas, a ONU, calcula que cerca de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e pelo menos 2 bilhões não conseguem água adequada para beber, lavar-se e comer. Nos últimos 50 anos, o aumento da população e as necessidades derivadas dele fizeram o consumo de água subir 6 vezes, mas a má gestão desse recurso tem diminuído os estoques de aproveitáveis. Quais os principais problemas enfrentados por pessoas que vivem em situação de escassez de água? Então, coloca lá. A falta de higiene, pode ter uma série de doenças, a desnutrição e a fome, né, gente? Então, a falta de higiene, vírgula, pode ler uma série de doenças, vírgula, a desnutrição e a fome crônica mesmo, aquela fome. Analise a ilustração e assinale a alternativa correta. Então, está falando sobre as plantas rasteiras, como a grama, também recebem o impacto da chuva, a água bate nas folhas e não nos grãos do solo e se infiltra lentamente, né? Isso quando chove, a copa das árvores recebe o impacto da chuva. A água da chuva goteja pelas folhas das árvores e chega ao solo muito suavemente. Às vezes, muitas horas depois da chuva, a água ainda escoa pela árvore. As raízes das árvores facilitam a infiltração da água no solo. Vamos responder embaixo. As raízes das árvores ajudam na formação direta das águas dos rios, dos oceanos, das subterrâneas. Subterrâneas, gente. Aqui, ó, um xizinho aqui, tá? Página 141. Água do futuro. Apesar de ter água de sobra, o Saga ainda é pouco explorado, já que poucas pessoas ocupam o território e somente algumas populações da região usam esse recurso como fonte de água. O que se retira hoje é desprezível. Esse aquífero tem um enorme potencial e poderia facilmente abastecer a população local, além de sustentar várias atividades como a produção de alimentos e de energia, diz Francisco. Porém, antes de utilizar essa reserva em maior escala,
Pesquisas ainda precisam ser feitas para conhecer a qualidade dessa água. Ainda não foi feito nenhum estudo detalhado dessas águas. Precisamos saber se ela é potável e própria para o uso humano, afirma o geólogo. Outro fator importante é a necessidade da proteção desse aquífero contra possíveis contaminações causadas pela poluição. Esgotos a céu aberto pode ser um risco muito sério que precisa ser combatido, alerta Francisco. Para o pesquisador, aquíferos do mundo todo terão um papel cada vez mais importante no fornecimento de água para a população. Os aquíferos são a água do futuro, defende Francisco. Lápis na mão. Letra A. Para quais atividades o entrevistado diz que as águas do Saga poderiam ser utilizadas? Coloca lá. Para produções de alimento e de energia. Para a produção de alimentos e de energia. B. Que medidas e estudos ainda precisam ser realizados para que a reserva de água do Saga possa ser utilizada pela população em maior escala? Então, coloca lá. Precisa fazer um estudo detalhado para saber a qualidade dessas águas. Precisa fazer um estudo detalhado para saber a qualidade dessas águas. C. No seu entendimento, porque o entrevistado afirma que os aquíferos são a água do futuro, porque poderão ser importantes fontes de água, já que estão diminuindo cada vez mais devido à poluição e alterações do ciclo hidrológico. Porque são importantes fontes de água, vírgula, já que estão diminuindo cada vez mais por causa da poluição e alterações do ciclo hidrológico. Página 142. Observe a imagem abaixo, leia a legenda com atenção e depois responda a questão. A represa de Guarapiranga é um dos principais mananciais que abastece a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Porém, a ocupação dessas áreas causa graves problemas ambientais. No seu entendimento, por que a construção de moradias irregulares em áreas de mananciais representa um problema para o ambiente? Explique sua resposta com base nos assuntos estudados nesse capítulo. Então, coloca lá. Porque o processo desordenado, quer dizer, não tem uma ordem, de ocupação dessas áreas e mananciais a contaminação das águas destinadas para o consumo da população das cidades e também a qualidade da água dos rios e represas piora devido ao esgoto lançado nela. 5. Além dos rios, os oceanos são afetados pelas atividades humanas. Leia as manchetes de algumas notícias relacionadas ao tema. ONU lança campanha para reduzir plástico nos oceanos. Oceanos recebe 8 milhões de toneladas de plástico por ano. Letra A. Por que é importante não descartar plástico nos oceanos? Para diminuir a poluição, vírgula, os problemas de contaminação de peixes e outras espécies marinhas. Para diminuir a poluição, vírgula, os problemas de contaminação de peixes e outras espécies marinhas. Letra B. Que atitude podemos tomar em nosso cotidiano para ajudar a solucionar esse problema? A gente separar o lixo, jogar o lixo no lugar certo, reciclar. Isso já são ações, muito boas ações. Página 143. A lista abaixo mostra atividades de nosso cotidiano relacionadas ao consumo de água. Assinale com um X as atitudes que indicam desperdício da água. Lavar o carro com panos úmidos não é desperdício. Deixar a torneira pingando água é desperdício, com um X.
Tratar o esgoto antes de lançar no rio não é desperdício. Tomar banhos demorados, preferência mais de um por dia? Sim, pode colocar. Limpar a calçada com vassoura não é desperdício. Usar água limpa para jogar no chão do quintal é desperdício. Então coloca na segunda, na quarta e na sexta, aqui embaixo. Caio e Isabela receberam um desafio importante: reduzir sua pegada hídrica. Ajude-os a cumprir esse desafio, identificando as ações que contribuem para a redução do consumo da água. Deixar a água vazando contribui? Não. Feira de trocas, aqui não se compra, se troca. Isso contribui, tá? Porque é troca de tudo que não é lixo para mim pode servir para o outro. Isso contribui. Captar a água da chuva para poder utilizar para regar a planta ou quintal também contribui. Então, um X aqui e um X aqui. Agora, explique o problema retratado nas imagens não assinaladas. Só a imagem 1, né? Então, vamos explicar. Deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes causa desperdício da água. Página 144. Ler e entender o conto das areias. Um riacho vindo dessa sua nascente nas montanhas distantes e passando por todo tipo e variedade de paisagem rural, finalmente alcançou as areias do deserto. Da mesma forma que havia atravessado todas as outras barreiras, o riacho tentou cruzar essa, mas descobriu que, assim que lançava nas areias, suas águas desapareciam. No entanto, estava convencido de que era seu destino cruzar aquele deserto, mas mesmo assim não havia como. Então uma voz oculta vindo do próprio deserto sussurrou: o vento cruza o deserto e o mesmo pode fazer o riacho. O riacho objetou que estava se arremessando contra as areias e sendo simplesmente absorvido por elas, e que o vento podia voar, por isso conseguiu atravessar o deserto. Atirando-se da maneira como está habituado, não conseguirá cruzá-lo, ou vai desaparecer, ou se tornar um charco. Você deve permitir que o vento o carregue sobre as areias até seu destino. Mas como isso poderia acontecer? Permitindo ser absorvido pelo vento. Essa ideia era inaceitável para o riacho. Afinal de contas, ele nunca fora absorvido antes. Não queria perder sua individualidade. E uma vez que a tivesse perdido, como saber se ela poderia um dia ser recuperada? O vento, disseram as areias, desempenha essa função, eleva a água, carrega sobre o deserto e depois a deixa cair. Caindo como chuva, a água novamente se torna um rio. Como posso saber se isso é verdade? Assim é, se não acredita, não conseguirá se tornar mais que um charco, e mesmo isso levaria muitos e muitos anos. E certamente um charco não é o mesmo que um riacho. Mas não posso permanecer o mesmo riacho que sou hoje? Em nenhum dos casos você poderá permanecer assim, respondeu a voz. Sua parte essencial é transportada e forma um riacho novamente. Você é chamado assim, ainda hoje, porque não sabe qual parte de você é essencial. Ao ouvir isso, certos ecos começaram a surgir nos pensamentos do riacho. Lembrou-se vagamente de um estado no qual ele, ou teria sido uma parte dele, fora carregado nos braços de um vento. Também se lembrou mesmo, de que essa era a coisa verdadeira, não necessariamente a coisa mais óbvia a se fazer. E o riacho elevou seu vapor nos braços acolhedores do vento, que gentil e facilmente carregou para o alto e ao longo do deserto, deixando cair suavemente assim que alcançaram o topo de uma montanha, a muitos quilômetros dali, e porque tivera suas dúvidas, o riacho foi capaz de recordar e gravar com mais intensidade na sua mente os detalhes daquela experiência. Refletiu: sim, agora descobri minha verdadeira identidade. O riacho estava aprendendo, mas as areias sussurravam. Nós sabemos porque vemos isso acontecer dia após dia, e porque nós, as areias, estendemos por todo o caminho desde a margem do rio até a montanha, e é por isso que se diz que o caminho do qual o rio da vida deve continuar sua jornada está escrito nas areias. Explore. Propulou aqui, nem falou para vocês. Explore. Quem são os personagens da história? Coloca lá, o riacho e o deserto. No início do conto, o riacho enfrenta uma dificuldade. Que dificuldade é essa? Ele pretende cruzar o deserto,
mas não consegue atravessar a areia. Que sugestão o deserto oferece ao rio para que ele consiga atravessar a areia? Coloca lá, permitir que as águas do riacho fossem absorvidas pelo vento. A sugestão é aceita pelo riacho? Sim. O que acontece? O riacho se deixa levar pelo vento e descobre sua verdadeira identidade. Em seu entendimento, o que significa o caminho no qual o rio da vida deve continuar sua jornada está escrito nas areias? Aí é em seu entendimento, mas não precisa responder não, tá? Para que o rio descobrisse sua verdadeira identidade, ele precisou deixar que o vento levasse suas águas e que depois foram devolvidas em forma de chuva. Qual o nome desse processo estudado nessa unidade? Ciclo da água na natureza. Ciclo da água na natureza. Pessoal, estamos terminando. É hora de retomar o que estudamos. Vamos organizar o que aprendemos nessa unidade. Então, as crianças estão lá tomando banho. Desenhe uma folha à parte o ciclo da água. Isso aí a gente não vai desenhar, tá? Isso aqui eu fiz com os alunos que eu atendo no presencial. Para vocês, eu solicitei aquele rio, lembra? Que vocês desenharam as partes do rio, tudo? Então, não. Então, vamos lá. Indique nas linhas a seguir ações humanas que podem contaminar as águas. Coloca lá. Utilização de substâncias tóxicas na agricultura, na indústria e em nossa casa. E lançamento de esgoto dos rios sem tratamento. 3. Que atividade humana está relacionada ao aproveitamento da força das quedas da água? Ah, isso a gente viu lá, né? As hidrelétricas, elas geram o alagamento de extensas áreas, o que pode causar a destruição de terras, porém gera a hidroeletricidade. Página 147. Escreva os principais usos da água indicados na ilustração. Então, na número 1 aqui, ó. Aqui. Então, coloca lá, transporte e pesca. Na número 2, aqui, ó. É daquela coisa. Produção de energia elétrica. Na número 3, irrigação na agricultura. Número 4. Número 3 aqui, desculpa, gente. Número 4. Criação de animais. A número 5, aqui, ó, na casa, o uso doméstico. E a número 6. Epa, aqui a pronta chegando aqui, tá número 6. Acho que tá. Número 5 tá aqui. Número 6, uso industrial. Então, voltando. Número 1, transporte e pesca. Número 2, produção de energia elétrica. Número 3, molhando as plantas, na irrigação na agricultura. Número 4, a criação de animais. Número 5, uso doméstico. E número 6, uso industrial. Oxa! Atenção! Fotografe um caderno de integradas referente ao segundo bimestre para eu avaliar. Antes disso, vamos retomar a aula de hoje que foi mega cansativa. E falar, mas tem um detalhe. A Pro conseguiu concluir o conteúdo do segundo bimestre. Então, a gente leu, hoje é dia 24/6/2021, a Pro pediu para localizar o livro Vem Voar, lemos das páginas 122 a 147, fizemos tudo, corrigimos já tudo. Aí, nós chegamos até a página 147 e a Pro pediu, por favor, para vocês fotografarem o caderno de integradas, manda para mim, para eu poder avaliar, dar a nota do segundo bimestre do caderno de integradas. Pessoal, a aula de integradas termina por aqui. Foi bem cansativo, mas a gente cumpriu o conteúdo. Agora, com integradas, como a semana que vem termina a aula na quarta-feira, a gente só volta depois do dia 20 e pouco de julho. Tá bom, gente? Pessoal, boa tarde para você e muitos beijinhos para vocês.